Bem, meus irmãos, amigos do Ideal Espírita, que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Que Deus continue efetivamente nos apoiando, nos inspirando, dando-nos forças para que possamos, todos nós, continuarmos caminhando aí com o objetivo de uma transformação, de uma renovação íntima que tanto necessitamos, para que possamos ser efetivamente, através desta renovação, sermos elementos colaboradores para a transformação também da humanidade. Pois bem, hoje nós vamos abordar um assunto que nós chamamos de conhecimento do futuro. Conhecimento do futuro. Vejam bem, o homem, praticamente, vamos colocar assim, desde de sempre, se essa é a forma, se é a palavra mais adequada, não é? Ele sempre teve, as pessoas têm de certa forma, alguma certa curiosidade, ao menos, em saber o futuro, saber o que vai acontecer amanhã, no dia seguinte. Isso é algo que, de certa forma, está assim, não é, a todo instante, permeando as pessoas, a cabeça das pessoas. Alguns mais curiosos, outros menos curiosos, mas percebemos que muitas pessoas têm assim, ou buscam conhecer esse futuro. Mas de onde vem, não é, assim, essa curiosidade? Por que essa ânsia de buscar, de querer conhecer o futuro? Se formos assim analisar, observando o comportamento da própria humanidade, das pessoas, vamos perceber que a insegurança, acreditamos, seja o principal motivador para essa busca do conhecimento do futuro. Sabemos que nós, espíritos imortais, nos encontramos aqui, no nosso caso específico, na condição de espíritos encarnados. E a matéria, ela é um instrumento frágil, é um instrumento que não transmite uma segurança completa, uma segurança, vamos dizer assim, 100%. A própria matéria ela é frágil, porque nós nascemos, crescemos, depois envelhecemos, adoecemos, temos também as questões dos apegos que ficamos com medo de perder. Tudo isso começa a, claro, vamos dizer assim, sabotar essa nossa segurança, consequentemente estimulando a nossa curiosidade para que possamos conhecer, saber como será o nosso futuro, como será o dia de amanhã. É importante nós que temos assim, que participamos, né, da doutrina dos espíritos, as pessoas que lidam com filosofias ou doutrinas espiritualistas, sabem de que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual e que o mundo material ele é um mundo onde ele é utilizado pelo espírito imortal, passa-se aqui um período no mundo encarnado, depois o indivíduo desencarna e retorna à pátria espiritual. Essa informação ajuda-nos, de certa forma, a dar-nos uma certa tranquilidade e também auxilia-nos na nossa compreensão para que possamos administrar da melhor forma possível a vida material. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa informação. Daí, claro, esses aspectos que mencionei aí anteriormente acabam incomodando muito mais e essa insegurança cresce assustadoramente. E também essa própria insegurança começa a ser alimentada pelo sentimento de ansiedade. A ansiedade também, ela estimula, é um combustível para alimentar essa insegurança. Saber do porquê, não é? E para onde eu vou, o que é que vai acontecer no dia seguinte. Um outro aspecto que é preciso colocar, que nós precisamos ter assim, claro na nossa mente, que o passado, ele não existe. O futuro também, ele não existe. O tempo
ele é psíquico. O que existe é o presente, o que existe é o aqui e o agora. O passado, ele já aconteceu. Ficam só as lembranças e servem-nos apenas para que possamos fazer reflexões, para que possamos fazer alguma análise, não é, do que nós fizemos no passado e quais foram os resultados que obtivemos do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Certo? O futuro, ele é programado em cima do presente. O que é que nós estamos fazendo no presente, nesse estado, nesse instante momento. É isso que efetivamente conta, certo? É o presente. E claro, se nós queremos ter um futuro um pouco mais seguro, um pouco mais equilibrado, com um resultado mais satisfatório, precisamos, claro, efetivamente, preparar um presente melhor, realizar um presente melhor, certo? Buscando valores que nós acreditamos são os mais adequados para que possam nos garantir justamente essa condição de um futuro melhor ou algo nesse sentido. Então percebam que o futuro, ele, em princípio, ele não existe. Mas a doutrina espírita nos mostra, nos ensina, está lá registrado em O Livro dos Espíritos, que o espírito, nós que somos seres inteligentes, somos portadores da razão, temos o recurso do livre-arbítrio. Nós somos portadores do livre-arbítrio. Na fase de consciência que nós nos encontramos, na fase nominal, o grande diferencial em relação aos outros níveis de consciência que o espírito passa nas outras etapas é justamente a razão. Nós estamos na fase da razão, onde nós podemos escolher, pensar, fazer uso desse livre-arbítrio. Pois bem, então, diante desse recurso do livre-arbítrio que nós temos para poder realizar as nossas escolhas, claro que o futuro ele é influenciado justamente por essas escolhas. Contudo, mesmo que esse futuro ele não exista, mas sabemos muito bem que determinadas experiências antes de nós encarnarmos fica estabelecido para que o indivíduo, que o espírito possa passar por ela. E isso existe com a finalidade de auxiliá-lo no seu processo evolutivo, ou seja, seria uma necessidade de ordem evolutiva para que determinados aspectos da vida do indivíduo já venham mais ou menos meio que pré-determinados. Agora, com isso, jamais, sem ameaçar-lhe o livre-arbítrio. Porque o indivíduo tem a escolha para poder agir da melhor forma. Mas observem bem, isso é apenas por um caráter de necessidade evolutiva. Isso precisa ficar bem claro, para não acharmos que tudo na vida vem pré-determinado. Não é assim. Não é tudo, porque senão anularia o nosso livre arbítrio. Tá certo? A doutrina dos espíritos, no Livro dos Espíritos, mais precisamente, nas questões 868, 869 e 870, trata dessa questão. E a questão 868, Kardec questiona aos espíritos se o futuro pode ser revelado ao homem. Essa é a pergunta que ele faz. E os espíritos responderam: em princípio, é oculto ao homem, saber o futuro. Mas existe algumas exceções para que possa ser revelado alguma coisa desse futuro. Mas a regra geral, que é predominantemente, é que o indivíduo não saiba, isso lhe é oculto. E na questão 869, dando prosseguimento, nas tratativas desse assunto, Kardec também pergunta aos espíritos com que fim Deus permite que alguns possam ter acesso a essas informações do futuro. Porque existem essas pessoas, ou algumas situações que podem ser reveladas ou não. É isso que ele quer dizer. E ele vai dizer que
essas questões, esse futuro que lhe é revelado, tem uma finalidade bem específica. Contudo, não é lhe dado a ele, não é determinado a ele, todas as vicissitudes que ele terá que passar para alcançar aquela meta ou aquele objetivo que lhe foi revelado. Ou seja, ele é revelado que ele tem que chegar em tal ponto, conquistar alguma coisa, mas o caminho até chegar lá, isso não é revelado. Até porque isso anularia o livre-arbítrio. Faria com que o indivíduo pudesse ficar no estado de neutralidade, de inoperância. Bom, como eu já sei que isto vai acontecer, consequentemente, eu não vou me movimentar para poder fazer com que aquilo possa ocorrer. Observe o efeito danoso aí, se por acaso fosse revelado tudo nessa proporção. Então começamos a perceber aí já nessa pequena análise a sabedoria divina quando Deus não permite, ou seja, seja ocultado ao homem ele ter acesso a esse futuro, ou algo, alguma coisa que vai acontecer. Agora, torna a repetir, que precisamos tomar muito cuidado com esse assunto, com essas colocações, para não deixar uma sensação que a gente está se contradizendo, porque o futuro, como eu disse, em princípio ele não existe, porque ele ainda não aconteceu. Mas existem algumas coisas que podem vir pré-determinadas por uma necessidade de ordem evolutiva, como eu mencionei há uns minutinhos atrás. Certo? E na questão 870, Kardec também vai questionar, ele vai perguntar para os espíritos, também ainda tratando desse assunto, qual é essa preocupação da divindade com esse futuro, com essa revelação, ou buscar revelar, o mínimo que seja, qual é a utilidade disso, enfim. E como ele bem disse, que a finalidade é justamente fazer com que esse espírito possa alcançar um determinado objetivo, porque aquele objetivo vai ser necessário para ele, que vai ser necessário para que ele possa alcançar aquela meta. Além do mais, o resto são preocupações excessivas da nossa parte e que seria muito mais danoso o indivíduo ter acesso a informações dessa natureza, porque ia acabar neutralizando as forças que o espírito traz, que traz no seu íntimo, nas profundezas do seu inconsciente, que ele pode mover para poder alcançar um determinado objetivo e fazer com que efetivamente o processo evolutivo possa se dar na sua alma, para que esse processo de renovação, de transformação possa acontecer no seu espírito. Porque sabemos muito bem, a doutrina espírita nos ensina, que todos nós estamos submetidos a leis divinas, leis que compõem esse código divino, que tem como finalidade, na verdade, auxiliar a cada um de nós no nosso processo de evolução, para que possamos alcançar um nível de consciência muito mais satisfatório, muito mais favorável, possamos alcançar um nível de compreensão, que possamos libertar de todos aqueles sentimentos que nos aprisionam ao mundo, como apego, de tantos outros, para que daí sim possa surgir ou começar a ser construído essa felicidade. E essas leis trabalham justamente nesse sentido. Então, percebam aí que não é imperioso o indivíduo saber desse futuro. Chegam muitas vezes, eu mesmo já passei por essa experiência, às vezes chega alguém aqui na casa espírita procurando saber se tem como saber informação sobre alguém que já tinha um ente querido, que já teria desencarnado, ou procurar saber sobre uma informação, ou saber se o indivíduo vai conseguir um emprego ou algo do tipo. Eu já tive essa oportunidade de passar com pessoas que me encontraram na casa espírita e vieram fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. E aí ali nós tentamos explicar e mostrar que essa não é bem a finalidade ou o objetivo da doutrina espírita, esse não é o objetivo da casa espírita, ou não deve ser o objetivo da casa espírita. Embora que sabemos muito bem que às vezes as pessoas, isso não está um problema na doutrina espírita, está um problema nas pessoas, o fato de, às vezes,
o ser humano, às vezes, modificar, né, dar uma interpretação equivocada a determinados conhecimentos. Então precisamos tomar muito cuidado. É aquele famoso achismo, né? Muitas vezes a pessoa não estuda de uma forma mais aprofundada e, para substituir uma lacuna que é ocasionada pela falta desse estudo, ele começa a apelar para o achismo. E aí vai dando as suas opiniões pessoais, achando que aquilo é a devida solução. E, claro, passando a informação equivocada para aquelas pessoas que têm menos conhecimento do que ele próprio. Então isso é algo sim, muito danoso. Me recordo agora, lá no capítulo de Reis, né, no segundo capítulo, se não me falha a memória, ali ele narra que o rei Saul, né, rei de Israel naquela época, ele estava em guerra com os filisteus. E era uma guerra estava sendo uma guerra extremamente difícil. E ele vai buscar uma pitonisa para poder saber se ele iria vencer a guerra ou se não iria vencer a guerra. Ele foi, inclusive, todo camuflado, disfarçado, para não ser reconhecido. Mas a pitonisa, em decorrência das suas faculdades paranormais, ela conseguiu perceber e identificar que ele era o rei de Israel. E a pitonisa, chamada pitonisa de Endor, disse a Saul de que ele perderia a guerra para os filisteus. E ele saiu dali, claro, não muito satisfeito. E foi efetivamente o que aconteceu. Ele acabou perdendo a guerra para os filisteus. E ele, Saul, como ser humano sempre busca culpados para os seus fracassos, normalmente a gente não olha muito para dentro de nós, a gente vai buscar os culpados no lado externo, né? Nós costumamos muito terceirizar as nossas falhas, direcionando para outras pessoas, que as pessoas que são culpadas muitas vezes pelos nossos fracassos. Ele acabou culpando, né, essa pitonisa pela sua revelação, como se ela de certa forma tivesse interferido por meios mágicos ou algo do tipo, que acabou ocasionando ali ele ter sido derrotado nesta guerra. Então isso é um bom exemplo, você vê, dos cuidados. Uma outra questão interessante que a gente precisa ficar assim bem atento é que muitas vezes algo pode ser até revelado, que você vai conseguir, vai conquistar alguma coisa, e o tempo passa, isso não acontece, gerando uma decepção, um constrangimento, né? Uma depressão, vamos dizer assim, gerando em você assim, uma decepção pelo o fato não ter ocorrido. E muitas vezes aí seria uma prova para que o espírito pudesse experienciar uma situação em que o objetivo que ele tinha por realizar não foi alcançado. E aí, como é que vai efetivamente, ou melhor, como é que seria que ele vai lidar? Como é que ele vai lidar com essa experiência, com esse suposto fracasso que ele passou em decorrência de não ter conseguido realizar aquele objetivo, aquilo que ele tanto desejava, que ele estava esperando. Então pode acontecer também algo desse tipo. Então mais uma recomendação, mais um cuidado que nós temos que ter para poder lidar com essas questões relacionadas ao futuro. Se nós estamos muito preocupados com o futuro, se você está muito preocupado com o futuro, como eu falei uns minutinhos atrás, procure fazer um presente melhor, certo? Se você quer saber como será o seu futuro, observe agora como você está realizando o seu presente, o que é que você está fazendo nesse momento. Porque a doutrina espírita nos alerta que dentro do Código Divino existem leis, né? Leis divinas. Uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Consociada com a lei da reencarnação, ela vai mostrar, certo? Essas duas leis entrelaçadas, elas vão mostrar, certo? Em futuras existências, o que é que vai acontecer com você no futuro. Ou seja, o que você faz hoje vai gerar uma consequência lá no futuro. Positivo ou negativo vai depender da sua escolha. E já que nós somos, pelo menos os espíritas, ou as pessoas que não são espíritas, mas espiritualistas, pessoas que têm alguma informação dessa natureza, eles já, de posse desse nível de informação, aplicar, fazer valer esse conhecimento. Nós temos muitas vezes uma certa dificuldade, que achamos que as leis de Deus, ou as leis divinas, essas leis que compõem o Código Divino, são leis muitas vezes para aplicar nos outros, não é? Dizendo que você precisa perdoar, que você precisa amar, ser compreensivo e etc.
mas achamos que essas leis eram para serem aplicadas nos outros, não em nós. Quando na verdade nós também somos necessitados, não é, dessas leis. Essas leis existem, como eu bem falei, para nos ajudar, para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, se esse futuro está efetivamente se delineando para acontecer, é porque você já está movendo forças para que isso possa ocorrer. Você já está dando um certo impulso. A partir do momento que você começa a pensar, a idealizar alguma coisa, nós começamos a mover forças de ordem psíquica que vão interferir no ambiente, certo? Na atmosfera que ele envolve, naquelas micropartículas que existem na atmosfera e que são imperceptíveis a olho nu, certo? E os espíritos falam, por exemplo, do fluido cósmico universal, ou seja lá como queiram dar o nome. Quando você começa a pensar, esse seu pensamento começa a emitir energia e começa a movimentar essas forças no mundo espiritual, vamos colocar dessa maneira, para que as coisas possam acontecer mais ou menos como você está idealizando. Isso começa a produzir essas chamadas formas pensamentos. Então, eu digo sempre, né, quando alguma coisa acontece, é porque alguém, em algum lugar, em algum momento, pensou, produziu algum tipo de pensamento que movimentou forças para que aquele fato pudesse acontecer. Não que aquele fato tenha que acontecer de forma imediata. Você pode estar movimentando determinadas forças, mas que as coisas só vão acontecer assim lá na frente. E quando você começa a pensar isso de uma forma muito forte, não é aquela ideia fixa, essas coisas poderão efetivamente acontecer. Agora, é claro, levando em consideração uma série de questões. Por exemplo, o mérito, não é? Se você tem ou não para poder realizar o alto. Muitas vezes, se você está emitindo um pensamento negativo em direção a alguém, precisa saber se aquela pessoa é merecedora daquele pensamento que você está emitindo. Muitas vezes a pessoa não é, de certa forma, merecedora, então o seu pensamento, o seu desejo, você não vai conseguir realizar. Essa energia, de certa forma, vamos colocar assim, vai bater lá e voltar para você, justamente por reflexo da lei de causa e efeito. Então você não vai conseguir projetar isso no futuro para poder querer prejudicar alguém. Mas se aquele pensamento e se aquela pessoa está mais ou menos dentro daquela sua faixa vibracional, pode ser que de alguma forma interfira ali na vida daquela pessoa, trazendo um dano daquela pessoa, trazendo um tipo de dano, algum prejuízo para aquela pessoa lá adiante. Existe uma pergunta curiosa, né, que foi feita ao nosso irmão Divaldo Franco. Está aí, vocês podem localizar aí nessas palestras que tem no YouTube. E naquelas palestras de chamado perguntas e respostas, foi perguntado assim a Divaldo, usando assim, a pergunta foi feita numa linguagem assim bem popular. Divaldo, macumba pega? Foi perguntado dessa forma. Divaldo, macumba pega? E ele disse, pega. Macumba pega. Mas aí depois ele vai explicar, né, como é que essa suposta macumba pega. O que quer dizer com isso? Que ali houve uma manipulação de determinados fluidos, né, lidando ali com espíritos, muitas vezes de cunho africano, ou algo do tipo ali, movendo aquelas forças para que pudesse ali alcançar, realizando algum tipo de ritual, com alguns ingredientes, etc., para poder alcançar um objetivo. No caso aqui específico, como se fosse direcionar para prejudicar alguém. Mas para que isso possa acontecer, como eu falei anteriormente, vai ser necessário que o espírito, que a pessoa esteja naquela faixa vibracional. É necessário que nós estejamos naquela sintonia para que isso possa acontecer. Sem falar num outro aspecto importante, que é a própria proteção do nosso anjo da guarda, nossos anjos guardiões, ou nosso anjo guardião, melhor dizendo, que está aí nos ajudando, que sempre está nos inspirando boas ideias, só que muitas vezes é que nós que não damos a devida atenção àquele conselho, àquela inspiração, àquela ideia positiva que vem para nós. Damos vazão muitas vezes àquelas nossas tendências mais negativas, àquelas nossas tendências menores, e aí acabamos nos comprometendo perante a vida, perante as leis de Deus, e lá no futuro, né, lá mais adiante, nós colheremos aquilo que nós semeamos. Então precisamos, meus irmãos, estar bem claro assim na nossa mente, certo? Que nós em princípio não temos muito que nos preocupar com o futuro. Nós temos que preocupar efetivamente com o presente. Conhecer o futuro, esse não é importante. O importante é saber o que nós estamos fazendo aqui.
nesse exato momento. Isso que é importante. E também, uma outra informação que eu entendo assim ser bastante valiosa, é que o indivíduo precisa ter fé em Deus. A doutrina espírita fala isso, né? Que é a necessidade que nós precisamos ter fé, no nosso caso aqui, fé em Deus. Saber que Deus, antes de qualquer coisa, Deus é misericordioso. Deus nos assiste, Deus nos ajuda, Deus nos ampara, está sempre nos dando oportunidade. E tudo o que existe no mundo, tudo, por incrível que pareça, tem uma finalidade de produzir, de realizar um progresso em nossas vidas. Por mais que aquilo tenha assim, uma aparência de negativo, algo que seja assim, aparentemente danoso, mas ali no fundo, na verdade, tem como objetivo aprimorar aquela alma que está recebendo os reflexos daquela força, vamos colocar assim, de forma negativa, que está gerando algum tipo de dor, que está criando uma certa instabilidade psicológica, emocional, ou alguma dificuldade, muitas vezes, de ordem material para o indivíduo. Aquilo tem a finalidade de aprimorar, de polir esse espírito, para que ele possa desenvolver não só o seu lado intelectual, mas também o seu lado moral. Então, percebam que, diante dessas ideias, o futuro ele começa a ser, sem a menor sombra de dúvida, construído de uma forma muito mais saudável. Isso não há a menor sombra de dúvida. Mas muitos poderão dizer, bom, mas e o que eu já fiz? Realmente isso é um aspecto importante, porque o que você realizou já aconteceu. Não tem mais como retornar para poder modificar aquilo que você realizou. Mas você pode agora alterar as consequências desse futuro fazendo justamente um presente diferente, um presente muito mais sólido, um presente muito mais equilibrado. Mas para isso, é claro, para que essa transformação possa acontecer, é necessário que o indivíduo primeiro ele se arrependa. O arrependimento ele é importante, o arrependimento é fundamental para o processo de transformação do indivíduo, para que ele possa construir uma realidade aqui agora, para que possa ter um futuro muito mais, vamos colocar dessa forma assim, mais promissor, ou um futuro que ele espera, assim, que seja um futuro mais feliz, um futuro assim um pouco mais tranquilo. Então o arrependimento é importante, porque se o indivíduo que não se arrepende dos erros, equívocos que cometeu, como é que essa realidade vai ser alterada? Não vai. Como é que você vai querer ter um resultado diferente se você continua se comportando da mesma maneira? Se você continua se comportando da mesma maneira, os resultados eles serão mais ou menos parecidos. E muitas vezes podem tender até a se agravar em decorrência da sua persistência, se aquele tipo de comportamento for um comportamento negativo que esteja indo de encontro, de afronto às leis que dão equilíbrio ao universo, ao cosmos, que dão equilíbrio à nossa vida. Então, precisamos ficar atentos a isso, certo? Para poder justamente mudar essa conduta. Então, quando você se arrepende, quando nós fazemos essa análise dessa maneira, bom, eu me arrependi por aquilo que eu cometi, eu vou procurar agora não mais me equivocar dessa forma, eu vou me esforçar agora para que eu possa efetivamente realizar ou fazer algo de uma forma diferente, para que possa acontecer algo na minha vida, que possa mudar, que possa ser efetivamente muito mais produtivo para a minha alma. Só que o arrependimento, ele por si só não é suficiente. E não é aquele arrependimento da boca para fora que muitas vezes nós mencionamos. Poxa, eu me arrependo. E muitas vezes é aquele arrependimento, mas não é aquele arrependimento sincero. Porque o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, aquele que nasce das profundezas da alma do indivíduo, ele impulsiona o indivíduo necessariamente para o processo de reparação. Porque não vai bastar só se arrepender, porque o erro, o equívoco que você tinha cometido, você prejudicou alguém, pelo seu arrependimento por si só, não vai livrar o indivíduo daquele prejuízo que porventura o indivíduo teve em decorrência das suas atitudes, do seu comportamento. Então vai ser necessário passar por esse processo de reparação, certo? Um processo expiatório muitas vezes, mas também um processo de reparação, para que as coisas possam ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. No livro Céu e Inferno, está lá onde Kardec aborda esse assunto, esse aspecto, quando ele fala da necessidade de um indivíduo procurar reparar os erros cometidos. O indivíduo terá que passar por processo de expiação, depois aquele processo de reparação, para que possa restabelecer o equilíbrio disso. Aí sim, passando por essas etapas, é que se vai construir um futuro, uma nova realidade.
Nós estamos hoje numa fase de transição, como é muito bem colocado dentro da doutrina espírita, uma fase de transição, certo? Estamos saindo desse mundo chamado mundo de provas e expiação e vamos chegando aí, começa a se descortinar aos poucos já esse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração seria o futuro, né? Pelo menos o futuro assim mais próximo, futuro assim mais imediato. Mesmo esse mundo de regeneração, ele não está lá pronto, lá no futuro, prontinho, arrumado, todo organizado, como se nós tivéssemos que chegar apenas a abrir a porta e adentrar um ambiente. Não é dessa maneira. Esse mundo de regeneração, ele vai precisar ser construído. Só que a vida, através dos seus mecanismos, começa a selecionar esses espíritos que poderão continuar aqui no planeta Terra, que poderão continuar nesse mundo que nós nos encontramos, e que esses espíritos possam reunir as mínimas condições necessárias para poder fazer parte da equipe que irá construir esse mundo de regeneração, que poderá preparar essa nova realidade, esse novo mundo, esse futuro um pouco mais próximo. Mas ainda mesmo assim, nós não devemos estar com essa ideia fixa, como eu bem falei, com essa preocupação de buscar, de alcançar esse mundo de regeneração, esse futuro a qualquer preço, a qualquer custo. Não é dessa forma. É necessário que nós procuremos viver a cada momento. Se formos observar, e Jesus inclusive alerta isso, né? Se formos observar lá em Mateus 6,25, Mateus 6,28 e Mateus 6,34, Jesus ele usa algumas falas que vai justamente que vai abordar um pouco sobre essas questões. Mateus 6,25 ele diz: não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, com o que havereis de comer e beber. Assim, não temos que ficar naquela preocupação, poxa, e amanhã, o que será de mim de amanhã, no meu futuro, né? O que eu vou comer e beber? Porque naquela época, claro, as pessoas como hoje, mas naquela época essas preocupações deviam ser bem muito mais latentes, certo? Porque não se tinha uma economia como hoje nós temos, uma coisa muito mais organizada, muito mais, de uma magnitude muito maior em relação àquela época. Em Mateus 6, 28, ele vai falar aqui também que nós não devemos nos preocupar com o que havereis de vestir. E ele diz: observai os lírios, né, que não tecem, não é? Os lírios que estão ali no lamaçal e que vão ali florindo, né, vão apresentando sua beleza. É como se de certa forma Deus vai ali, certo, conduzindo as coisas para que pudesse chegar àquela beleza, certo? E Mateus 6,34, Jesus também fala que não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, pois para cada dia já terá sua própria preocupação. E ainda completa: basta para cada dia o seu próprio mal. Isso também vai aí, né, vem justamente corroborar justamente essa preocupação que nós não devemos ter com o futuro, essa preocupação excessiva com o futuro. Tem que ser um pensamento equilibrado, que temos que procurar fazer o melhor, né, dentro do nosso alcance, sobre todos os aspectos, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar das nossas questões de ordem profissional e principalmente cuidar das questões de ordem espiritual. Para que possamos ter, aí sim, no futuro, uma realidade bem diferente do que a atual. Mas sem aquele excesso, porque o excesso pode desencadear, ou já pode estar demonstrando, um certo distúrbio psicoemocional do indivíduo. Você fica com aquela ideia fixa, daqui a pouco está gerando algum processo, algum tipo de patologia, né, psicoemocional. E isso vai ser muito ruim. Sem falar que muitas vezes pode gerar até um processo de auto-obsessão, porque a auto-obsessão, ele parte do princípio daquela ideia fixa. O indivíduo tem aquela ideia fixa, né, sobre algo, sobre alguma coisa, ele fica ali sistematicamente com aquela ideia na mente, o nome já está dizendo, ideia fixa, e vai tirando o foco dele de outras questões, e vai gerando realmente um processo auto-obsessivo, e posteriormente isso pode evoluir para outros processos de obsessão muito mais graves, pode chegar inclusive até um processo de subjugação, gerando um transtorno para aquela alma, para aquela pessoa desavisada, certo? Então nós não podemos, meus irmãos, ficar com essa ideia, o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos. Sim, os filhos, né, a gente se preocupa muito. Eu também fico preocupado um pouco com o futuro dos meus filhos,
certo? Sou um espírito ainda atrasado, sou um espírito ainda ignorante, um espírito ainda frágil. Eu tenho ainda assim uma certa preocupação, mas de certa forma eu também sei que Deus não desampara seus filhos e que cada um de nós, no caso aqui específico dos filhos, cada um tem a sua realidade, cada um já viveu, já passou por outras experiências e vão colher, de certa forma, aquilo que eles plantaram já em existências anteriores e também nessa existência. Certo? Nós vamos ali dando aquela orientação, aquele apoio, mas eles vão ter que, cada um, fazer a sua própria caminhada. Eu não vou poder caminhar por eles. Vocês não vão poder caminhar por aquelas pessoas que vocês gostam, os filhos, os pais, não. Cada um tem que caminhar com suas próprias forças. A gente dá uma ajuda, dá um apoio, mas é um trabalho, de certa forma, individual. O processo evolutivo, ele é pessoal e ele é intransferível. O futuro que nós buscamos, esse futuro, ele, de certa forma, ele é individualizado. O meu futuro não vai ser igual ao seu, pelo menos assim, no curto prazo. Pode ser que no longo prazo, quando nós estivermos habitando um mundo feliz, um mundo realmente de uma escala evolutiva bem mais alta, aí poderemos ter muita similaridade na felicidade e tal, mas ainda assim não será exatamente igual, porque nós temos a nossa singularidade. Uma das grandes, assim, uma grande, como é que eu vou dizer assim, uma beleza, vamos dizer assim, né? Uma perfeição da divindade, é justamente Deus ter criado todos nós e nós não sermos exatamente iguais às outras pessoas. Somos semelhantes, mas igual de hipótese nenhuma. E isso assim, é extremamente interessante, né? Que as pessoas não são iguais. Então o meu futuro, de certa forma, né, o caminho que eu vou percorrer, ele é diferente do seu caminho. É diferente do seu caminho. Mas pode ter, como eu disse, alguma similaridade, mas igual não será. Então, temos que buscar justamente ter essa linha de pensamento em nossas mentes, começar a construir. Você que frequenta a doutrina espírita, você que já leu alguma coisa, estudou alguma coisa sobre a doutrina espírita, ela traz uma série de informações que ajudam-nos nesse sentido e que nos serve, de certa forma, de uma certa tranquilidade, certo? Vivemos agora, atualmente, no ano de 2021, aí, já praticamente, acredito eu, já finalizando um processo de pandemia, mesmo a ciência afirmando que toda pandemia ela passa, umas podem durar mais tempo ou menos tempo, mas todas elas passam porque os vírus, de certa forma, eles têm um período cíclico, né? Mas vimos muitas vezes as pessoas nesse período achando, eu ouvi alguns comentários que isso não ia passar mais nunca. Eu ouvi isso por diversas vezes e a pessoa já... Nós estamos fadados agora a morrer todo mundo assim, o nosso futuro aí agora é esse. Eu vi algumas pessoas colocarem, fazer esse tipo de análise, faltando, não é, no meu modo de ver ali, o indivíduo entender e compreender que a misericórdia de Deus está sempre nos atuando e Deus não vai, de hipótese nenhuma, permitir que qualquer situação dessa natureza possa perdurar na eternidade. Nós somos eternos. Não é? Nós somos imortais, somos criados para a eternidade, para o infinito, mas não para sofrer eternamente, mas não para passar por situações difíceis eternamente, não. Onde estaria aí aquela misericórdia de Deus? Deus jamais iria permitir isso. Podemos passar um período mais ou menos curto, ou médio, ou alongado de dificuldades e problemas, mas de hipótese nenhuma haveremos de passar aquele processo um processo de sofrimento tão alongado, né, como se efetivamente não tivesse solução. Isso não pode acontecer. Percebemos também um outro caso, né, acho interessante, que vocês também podem ter percebido, muitas pessoas em pânico. Pessoas enfrentando o pânico em decorrência do processo da pandemia, que nós estávamos, ou que estamos ainda passando. E aí a pessoa praticamente sente-se completamente inseguro, como eu falei no início da nossa fala, que a doença é uma das causas que gera essa insegurança e que acaba motivando a gente a se preocupar com o nosso futuro, as pessoas criando patologias dessa natureza. E aí, muitas vezes, nós tentamos ajudar, aconselhar de alguma forma, orientamos muitas vezes alguém, orientando as pessoas, muitas vezes, que as pessoas pudessem buscar auxílio de um profissional, ou muitas vezes indicando uma leitura ou um bate-papo assim saudável, para tentar ali acalmar um pouco aquela alma, para que ele pudesse
ter a sua esperança restabelecida, porque a esperança é um elemento imprescindível para que possamos manter a calma, a tranquilidade, para poder saber lidar com o presente e saber que dias melhores, ou seja, o futuro, né, dias melhores virão. Nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, meus irmãos, ela é eterna. Nenhuma dificuldade ela é eterna. Pode ver, se você analisar, ver a sua vida, durante um determinado período, dependendo da sua idade, você vê que você passou por diversas dificuldades. Certo? Passou momentos de alegria, mas também passou alguns momentos de dificuldade, de tristeza. Mas aí você poderá dizer, bom, é aquelas pessoas que muitas vezes estão enfrentando uma doença incurável, aquelas pessoas que estão presas ali a um leito e não tem solução. Mas aí é aquela visão que a doutrina espírita nos traz. Certo? É o corpo que está doente ali naquele momento, claro, é um reflexo do psiquismo daquele espírito, mas aquele corpo um dia ele vai perder. Aquele corpo vai descer ao túmulo e o espírito vai surgir no mundo espiritual liberto, livre. E esse é o futuro desse espírito, que é o futuro de todos nós. Mas uma visão materialista, uma visão curta, claro, o temor do futuro, ele pesa muito, com toda a sua pujança, sobre os nossos corações, sobre as nossas almas. Então aquela pessoa que está nessa situação, num quadro assim de uma enfermidade incurável, que está ali realmente preso, como eu falei, a um leito que não tem condição de reação, a medicina humana não tem aquela solução para dar. Quando você chega com essa informação, mostrar para ele que aquilo é passageiro, que mesmo ele diz que desencarne naquela situação, mas que o espírito irá ressurgir no mundo espiritual renovado, não é, mais trabalhado, um pouco mais purificado, e que em outras existências Deus vai lhe dar uma nova oportunidade, onde ele pode vir agora em um corpo saudável, um corpo, vamos colocar dessa forma, perfeito, para que ele possa viver dentro da toda a sua vitalidade que ele possa ter. Isso é extremamente reconfortante, é um efeito consolativo extremamente poderoso. Por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como quando Kardec, os espíritos, né, o Espírito de Verdade, trata a doutrina espírita como sendo um consolador, né, um consolador prometido. Consolador prometido. É justamente esse efeito consolativo que é produzido através dessas informações verdadeiras, essas informações que produzem um bálsamo, um lenitivo na nossa alma, para que vai nos dando força para que possamos vencer, né, essas dificuldades que vão surgindo. Então, meus irmãos, meus amigos, não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, como disse Jesus, para cada dia já basta o seu próprio mal. Quando ele está dizendo isso, é aquela preocupação excessiva. Isso que nós não podemos ter. Certo? Vamos procurando fazer o nosso presente da melhor forma possível, como eu já disse aqui, certo? Estou repetindo, para que possamos ter amanhã um futuro diferente, um futuro mais equilibrado, um futuro mais, vamos dizer assim, mais saudável. Porque a vida, meus irmãos, isso é bom colocar, a vida, ela é uma exímia cobradora. A vida é uma exímia cobradora. Isso nós não nos enganemos. A vida, ela sabe cobrar. No seu devido momento, pode ser no curto, no médio, no longo prazo, ou em uma outra existência, mas aquela cobrança virá em decorrência daquela atitude que, porventura, daquela decisão que você tomou, que desencadeou uma série de processos, que produziu um certo desequilíbrio em você ou nas pessoas que estão à sua volta. Então pensemos sobre isso. Ao futuro, entreguemos a Deus. Vamos fazendo o que é possível, dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso possível. Deus não exige de nós nada de impossível, Ele só exige aquilo que efetivamente nós podemos dar, e Ele sabe o que é que nós podemos dar. Ele que pede justamente isso, o esforço, não é? A dedicação no sentido de tentarmos realizar o melhor que nós podemos fazer. Eu digo sempre assim, fazer o possível dentro do nosso possível. É isso que Deus espera. E ao futuro, entregar a Deus. Certo? Entregar a Deus, porque nós não temos o controle. Muitas vezes tem pessoas até que tentam controlar a vida, são pessoas tão controladoras que tentam ter controle sobre a vida, sobre o futuro. E sabemos muito bem que isso não é possível, pois existem forças que estão acima de nós, existem leis que estão acima de nós, do qual nós estamos emergidos nelas, e que
quando elas têm que se manifestar de alguma razão, nós não podemos ter esse controle. E assim é que tem que ser, porque nós ainda somos espíritos muito incipientes, nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio e com certeza nós acabaríamos, vamos dizer assim, meio que bagunçar, né? Bagunçar a nossa vida, bagunçar a realidade, trazer uma série de dificuldades para o ambiente do qual nós fazemos parte. Como nós, de certa forma, já produzimos esse desequilíbrio. Então, vamos ficando por aqui, vamos manter a nossa esperança em Deus, vamos ter certeza que dias melhores sempre virão, porque Deus, Ele acima de qualquer coisa, Deus é misericórdia. Paz para todos.